Richard Rios, com sondagem oficial de clube europeu, tem informação muito importante sobre o Porto no Mundial. Isso aqui pode mudar o nosso jogo na fase de grupos do Mundial de Clubes. Tem a pena do flamenguista, no caso, Gabriela Anelli. Tem também condição especial da Leila Pereira para renovar com Abel Ferreira e novidades sobre os ingressos entre Palmeiras e Flamengo. Fica aqui com a gente nesse vídeo, cara. Você já sabe, né? Você é de casa? Like no vídeo, por gentileza. Você que caiu aqui de paraquedas, espera até o final. Aí sim, você dá o like e se inscreve no canal. Fechado? E antes de tudo, tem um recadinho rápido seu aí, né, Erno? Exatamente, ó, convite para vocês para participar do nosso grupo Promo Mil Grau, grupo gratuito, sempre importante lembrar, é só clicar no comentário fixado no topo aí e você acessa o grupo lá no WhatsApp com promoções e ofertas diárias, tem de tudo, tá? Eletrodoméstico, tem roupa, tem também camisas do Palmeiras, tem de tudo lá. Diariamente a gente mandando bastante oferta, já tem bastante gente participando, então corre aí, gratuito o grupo no WhatsApp Promo Mil Grau. Boa! E seguinte, ó, informação do jornal A Bola de Portugal. É o de Portugal, não é o A Bola do Brasil, não. É de Portugal, exclusivo de Portugal. O Porto tá no mercado para contratar um meio-campista. Queriam para o Mundial de Clubes, né? Mas eles estão também visando aí mais para frente na temporada, que a temporada deles acabou agora. O Sport foi campeão português e eles já estão de olho no mercado, né? E eles têm vários nomes no gatilho. E sim, Richard Rios é alvo do Porto. É uma sondagem formal, não tem proposta. Inclusive, o Palmeiras já definiu o preço para vender o Richard Rios. Informação do jornal A Bola de Portugal, tá? E vários nomes têm surgido aí na imprensa com potencial alvo do Porto. E o mais forte deles é o Richard Rios, de 24 anos, que está no Palmeiras. Ele tem sido colocado aí como principal alvo do Porto nos próximos meses, talvez no fim do ano, né? Provavelmente no fim do ano, já que o Palmeiras não quer perder ninguém aí nesse segundo semestre. E de acordo com o jornalista Pipe Sierra, o Palmeiras já definiu o preço para vender o Richard Rios. O Palmeiras só vai aceitar ouvir proposta pelo Richard Rios na casa dos 20 aos 25 milhões de dólares. Nessa casa, o Palmeiras quer vender o Richard Rios muito bem, muito por causa do hype que tem, né, da mídia que ele tem. Ele já é um jogador de seleção colombiana, então o Palmeiras considera fazer uma boa grana pelo Richard Rios. Tem até informação aqui do Pipe Serra, depois se vocês quiserem pesquisar para confirmar o que a gente está trazendo aqui para vocês, que não é aquela fontezinha, um passarinho me contou, um filho de um conselheiro me contou. Não, não tem isso, é fonte mesmo, tá? Você pode pesquisar depois aí na internet e achar. Não tem uma oferta oficial pelo Richard Rios, não tem uma oferta, é um interesse formal do Porto. Ó, o Palmeiras, Richard Rios, dá negócio se a gente for para cima, e o Palmeiras mais ou menos colocou esse preço na mesa, que é entre 20 e 25 milhões de dólares. Tá? O Palmeiras não recebeu proposta ainda, mas já sabe do interesse do Porto, e deve chegar também aí proposta da Premier League em breve. Enfim, o Richard Rios, ele é um jogador muito midiático, né? Ele vai chegar a proposta de tudo que é canto, né? Até demorado, se for ver, né? Pelo hype que ele teve, especialmente ali no brasileiro, né? Quando tem a conquista do brasileiro, ele teve uma ascensão muito grande para a seleção. E aí já chegou jogando muito bem na seleção. Eu achei que ele fosse embora já depois da Copa América, né? Que ele foi muito bem, apesar do vice. Eu não sei se tivesse sido campeão, se teria mudado alguma coisa, mas aquele vice-campeonato ali da Colômbia da Copa América, ele já tinha ido muito bem, então foi, mano, daqui a pouco vai ter alguma proposta muito grande e não vai conseguir segurar. Só que aí ele volta pro Palmeiras não jogando tão bem, né? Aí dá aquela esfriada, mas eu acredito que ele se firmou. Eu sei que no começo do ano muita gente pilhou, e com razão, que ele falhou, especialmente em derby, né? E o derby, a gente já fala que ganhar, fazer gol em derby já faz toda a diferença. Cagada também, né? A cagada em derby, ela pesa muito. E aí teve o episódio do Richard Schill, né? Que pediu o silêncio da torcida. Teve todo aquele problema ali. Mas acredito que agora ele se firmando, muito provavelmente logo realmente vai ter uma proposta aí oficial e grande. E aí fazer o quê, né? Paciência. O lado bom é que hoje a gente já tem aí gente na posição. Acho que é a posição que o Palmeiras talvez tenha mais opções, né? Uma delas.
Último jogo, inclusive, o Lucas Evangelista entrou no lugar do próprio Richard Rios amarelado, que inclusive tá fora do jogo contra o Flamengo, né? Mas é isso, eu acho que é um ótimo jogador e ele encaixa muito com a Europa também, esse estilinho de futsal dele aí, volante moderno, né? Que marca bem, que também chega muito bem. Vai ser difícil segurar quando vier uma proposta, mas como eu falei, eu acho que já tem alguém para jogar no lugar e inclusive vendendo ele pode chegar mais gente, né? Eu concordo muito com você nesse ponto dele ser um volante moderno, né? De dar o combate e sair jogando. Agora, outra informação que nós temos aqui sobre o Porto é que o Porto irá testar 10 jogadores para o Mundial de Clubes. O Porto deve fazer um rodízio no seu time e essa informação é muito boa para o Palmeiras. O Martim Anselmi, não sei se vocês conhecem o Martim Anselmi, ele é um técnico argentino, ele é considerado um estagiário lá pela torcida do Porto, viu? A torcida do Porto tem meio pé atrás com ele. Eles estão tentando ter paciência com o Martim Anselmi, ele que inclusive é um treinador que veio do Cruz Azul do México, ele saltou do Cruz Azul e foi para o Porto, mas aqui ele já passou por Internacional, aqui no Brasil ele foi auxiliar técnico, depois ele foi para o La Calera, Independente, e depois Independente Del Valle, né? E depois foi para o Cruz Azul e Porto. E ele deve fazer um teste nesse Mundial. Ele deve testar 10 jogadores. Vou até dar o nome aqui dos jogadores para vocês, ó, que são Diogo Fernandes, Diniz Rodrigues, Gabriel Braz, André Oliveira, Gil Martins, João Teixeira, Thiago Andrade, Anhá Candé, Caio Henrique e Domingos Andrade. Inclusive, esse Domingos Andrade, ele depende de se recuperar de uma lesão grave. Então aqui você já tira uma noção de que o Porto deve rodar o seu time e essa notícia é excelente para o Palmeiras se tratando de Mundial, né? Aqui a gente pode ter um rodízio e o Palmeiras conseguir uma vantagem aqui nesse sentido, tá? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Arlan? Teste, por favor. Manda teste, Manda ótimo. tudo. Já contra o Porto, um time meio que B aí, seria ótimo, né? Eu acho que é o adversário considerado mais difícil aí. Se ele vier meio enfraquecido, ajuda bastante, velho. Tomara que role esse teste mesmo. Inclusive, eu acho muito ousado. Ele devia usar o sub-15, né? Sub-15, sub-12. Não precisa disso tudo isso, não. Tá muito forte esses nomes aí. Exato. E agora a justiça condenou, né, o flamenguista, o torcedor do Flamengo, a 14 anos de prisão pela morte da Gabriela Anelli. O Jonatas Messias Santos da Silva, ele foi condenado nessa terça-feira, conhecido como ontem, a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte da Gabriela Anelli. Em julho, a gente vai para 2 anos desse caso, julho de 2023, antes de um jogo entre Palmeiras e Flamengo, ali na rua Padre Antônio Tomás, do lado do Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Quem deu a sentença foi a juíza Isadora Bote Beraldo Moro. E, enfim, a defesa do Jonathan vai recorrer. Ele que é torcedor do Flamengo, ele estava preso preventivamente já desde agosto do ano passado, e essa condenação foi por maioria de votos dos 7 jurados. E de acordo aí com as perícias e as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, a Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, ela foi atingida no pescoço por estilaço da garrafa atirada pelo Jonathan. Ela foi até socorrida, levada para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu. Mas o que acontece aqui? A defesa, né, do Jonathan sustentou que não tinha testemunha, não tinha fato ou imagem no processo que apontasse que o Jonathan fosse o responsável por atirar a garrafa que matou a Gabriela. Então, no caso, no depoimento durante o julgamento, o Jonathan Messias ele chorou em alguns momentos, admitiu ter jogado uma garrafa que se espatifou no portão, mas disse não saber se foi dessa garrafa que foram os estilhaços que levaram à morte dela, tá? Ele afirmou também que, por ser diretor adjunto de escola, a rotina dele é apaziguar conflitos e que ele estava próximo ao portão que separava as torcidas para conter alguns flamenguistas que discutiam com os palmeirenses, enquanto esses objetos eram atirados dos dois lados. Disse que perdeu a razão e, quando foi atingido por uma garrafa no peito, foi nesse momento em que ele atirou a garrafa. Olha só, para você ver que às vezes é um momento, né, cara? Um momento de fúria, um momento de raiva, a coisa pode acontecer de um jeito totalmente diferente. Depois do depoimento, o Jonathan ele se retirou do plenário. Na sequência, durante a explanação da promotoria, foi apresentado ao júri uma imagem do ferimento do pescoço da Gabriela. Os pais, o avô e a avó materna da vítima passaram mal e, infelizmente, deixaram a sala para ser atendidos. E aí, na segunda-feira, 8 testemunhas, 4 de acusação e 4 de defesa, já tinham sido ouvidas pelas partes, pela juíza Isadora e também pelo júri. Mas, enfim, né?
até não quero levar isso muito para frente, né? A família, os pais da Gabriela, eles passaram a morar em Curitiba no fim do ano passado, com o filho, a nora e os netos. Eles viajaram para São Paulo na semana passada para acompanhar o julgamento. Enfim, a família dela é toda palmeirense. Eles contam que pela primeira vez os três estavam indo no estádio. Enfim, é uma história, cara, muito triste. E, enfim, a condenação saiu, né, cara? 14 anos aí. Você vê, né? Um momento ali, cara, acabou com a vida de alguém, da família, né? Até dos amigos, viram um trauma absurdo, a própria dele, provavelmente da família dele também. Então é um negócio bem complicado, bem tenso. Mas aí, né, o julgamento aconteceu, saiu a pena, independente do quanto, a gente sabe como que é também no Brasil, negócio de progressão de pena e tudo mais, mas independente disso saiu aí, e quando a gente trouxe aqui a informação que seria júri popular, eu imaginei que de fato teria alguma condenação, que júri popular é bem complicado mesmo, mas é isso, né, o cara agora vai pagar ali na justiça você vê, vai pagar na justiça por anos um momento ali de raiva. É bom, velho, o pessoal que vai para os jogos aí, cara, cuidado, viu? A gente já falou na época, a gente já tentou conscientizar, eu sei que às vezes não adianta, mas todo cuidado, tenta manter a calma em qualquer situação aí, porque um momento pode acabar com a vida de alguém. Exatamente. E agora, informação dos amigos do nosso palestra, do Leozinho Barbieri, a vontade do Abel Ferreira prevalece e o acerto pela renovação do Palmeiras deve ficar realmente para depois da Copa do Mundo de Clubes, mas tem uma condição aí que a Leila Pereira colocou para a renovação do Abel. O planejamento do Palmeiras e da Leila Pereira, até o fim da temporada 2025 é que garantir a renovação do Abel Ferreira até o fim de 2027. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vai ter que esperar mais algumas semanas para ter alguma nova notícia a respeito dessa renovação do Abel. Vai ficar realmente para depois do Mundial de Clubes, informação dos amigos do nosso palestra, que apesar do desejo do Palmeiras de encaminhar, já deixar tudo certo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Abel e o staff dele, em conversas recentes com o Palmeiras, eles se mostraram firmes, né, na intenção de postergar, levar adiante essas negociações. E as condições para a renovação. A Leila colocou aqui, ó, então beleza, você quer esperar, mas vai ter que ser do meu jeito. A presidente do Palmeiras, ela não abre mão nesse momento de que a renovação aconteça até o fim de 2027. Até o fim, então, seriam aí mais 2 anos. Você pega 26 e 27 inteiro. A presidente não quer que em 2026 ter que conversar novamente para ficar estendendo esse contrato. A Leila que condicionou que as tratativas aí, se elas fossem postergadas, elas acontecerão logo após a chegada do Palmeiras no Brasil. O Palmeiras chegou no Brasil, o Abel, vamos conversar. Então, essa situação tem que ser resolvida no máximo até o fim de julho, para que o Palmeiras planeje a temporada 2026, já ciente do que o Abel quer fazer, não quer ficar refém de uma decisão do Abel. E o Palmeiras barra Leila estão certíssimos aqui. Então, e não é só pela temporada 2025, né, que foi considerado aí a mais promissora do Abel até o momento. Mas o Abel Ferreira, ele enxerga que com o elenco que o Palmeiras montou para ele e a direção de futebol, ele pode disputar todos os títulos nos próximos anos, que ele tem muitos jogadores novos. Ele tem Vitor Roque, Paulinho, enfim, não preciso nem citar aqui, Evangelista, todos os caras que chegaram. Ele tem um futuro muito promissor aí pela frente com esses caras contratados. Algo que constantemente foi muito cobrado por ele, né? Então, assim, o Palmeiras age certo. Falou, Abel, eu topo te esperar, mas com a seguinte condição. Tá certo todo mundo, né? O Abel é muito competente, mas também não pode ficar refém aí do que ele quer, né? Precisa decidir com condições certeiras, né? A preocupação nossa era realmente a demora, né? Para não chegar lá no final do ano, não vou ficar mais. Aí se vira aí atrás de outro técnico e tal. Então você já acertando isso já no meio do ano, você já inclusive entra na próxima janela, que é o que eu falava nas últimas, né? Já entra na próxima janela já sabendo, ó, vai contratar não sei quem, vai tentar alguém, tal jogador vai sair. Eu acho que a próxima janela vai ser mais tranquila que essa última, né? Que foi uma loucura até pra gente aqui, ó, e a outra, essa próxima, inclusive, o Brasileirão acaba no dia 21 de dezembro, então a janela ela vai ser até menor, assim, no sentido daquele período sem jogos, a janela vai ser normal, mas aquele período sem jogos, que tá só especulação, que a gente abre vídeo aqui toda hora, esse período ele vai ser mais curto, então já tem que estar muito bem planejadinho, né, já, ó,
precisa de reforço nessa posição, naquela. A gente trouxe outro dia aí do Piquerez, né? Tudo bem que tá trabalhando aí para renovação, aí teve aquele entrave, é importante a comissão estar por dentro de todos esses detalhes também, agora do Richard Rios. Então, quanto antes puder conversar, melhor, mas é até legal, acho, viu, pro Mundial. Vai pro Mundial sem preocupação com isso, depois volta e acerta, até porque depois vai voltar, já vai voltar com o campeonato acontecendo, já tudo, né? Não vai ter descanso, e aí volta a conversa e boa, né? Mas que seja realmente com tempo hábil para planejar no que vem, tranquilo. Palmeiras e Flamengo também, informação dos amigos da nossa palestra, devem ter ingressos acessíveis. Palmeiras e Flamengo, eles se enfrentam agora no domingo, dia 25, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, que é líder, com 22 pontos, 4 a mais que o Flamengo, pode, cara, fazer algo incrível nesse fim de semana. Se vencer o Flamengo, abre 7 dos caras. E uma novidade também são os ingressos mais acessíveis. Os ingressos para esse confronto, eles vão ter valores mais acessíveis que os praticados recentemente na Libertadores. O setor Geral Norte deve ter ingressos no valor de R$50. Então, nos próximos dias, o Palmeiras vai anunciar os valores completos de todos os setores. Redução nos preços, então o Palmeiras reduziu a precificação dos ingressos nas últimas partidas. Você teve contra Flamengo, contra Ceará. Qual que foi o último que teve também? Perdão, que eu esqueci. O São Paulo também, né? São Paulo, exatamente, São Paulo. Na arena, mas enfim, foi a R$20 lá. Uhum. E depois, contra o Bolívar ainda foi mantido, né? E contra o Ceará, na próxima quarta-feira, 750 ingressos do Geral Norte estavam custando R$40, enquanto os demais setores aí estavam sendo comercializados entre R$100 e R$200. Enfim, muito legal que pelo menos estão tendo agora a consciência de baixar um pouco do preço do ingresso. Eu entendo, né, cara? Não tem como você fazer isso todo jogo. A gente entende que tem os custos de operação do Allianz Parque, a folha salarial do elenco do Palmeiras é talvez a mais cara do Brasil. São custos muito altos para manter um elenco de ponta, toda essa estrutura, né? Toda essa engrenagem que é o Palmeiras hoje, que é um clube de ponta aqui no Brasil. A gente entende que não dá para fazer isso em todos os jogos, mas isso é importante, cara. Isso é uma, como posso dizer, uma ação que se acaba unindo mais torcida e jogadores, não, torcida, elenco, jogadores, clube. Contra o Bolívar, inclusive, que foram os preços mais altos, deu 28.381 pessoas e deu 2.300.000. Deu 2.300.000 de renda. Então, se você reduzir, eu duvido que se desse 40 mil, não daria também parecido, ou até mais que isso, né? Eu não sei matematicamente, mas acho que daria um valor bom também. Tudo bem, também você pode escolher os jogos, né? Esse jogo aí já teria menos procura, você já joga o preço mais alto, que mesmo com menos procura, você vai ter uma renda boa. Mas esses jogos específicos, agora contra o Flamengo, é importante demais ter essa redução no preço. Eu não sei até quando isso não passou pelo Abel, porque muito embora o Abel, ele às vezes dê aquela criticada meio que velada nisso, mas ele fala, tipo, não é minha competência também, já faço, o meu trabalho já está sendo feito, né? Não posso fazer isso também. Mas eu não sei o quanto o Abel, enfim, alguém teve uma conversa ali, porque realmente mudou a postura, né? O Palmeiras nem tinha esses jogos pontuais mais baratos, agora tá tendo, e jogos importantes, né? Contra o Flamengo, teve contra o São Paulo na Arena Barueri também. E é aquele lance, cara, aquela placa lá dos pais que vão na formatura da filha, né? Não faz mais que obrigação. E é exatamente isso que foi promessa de campanha, um Palmeiras mais acessível. Então a gente elogia, porque beleza, dá essa acessibilidade, mas tá dentro daquilo que prometeu e tem que cumprir mesmo, especialmente em jogos assim, como contra o Flamengo, que a gente sofre contra o Flamengo e Brasileiro. Meu Deus do céu. Então acho que tá na hora de a torcida ajudar a gente a superar isso também. Exatamente. É isso, senhores. Caminhão de informações aqui para vocês. Ó, falamos de Richard Rios, que tem uma sondagem oficial do Porto, um interesse formal do Porto. Tem também, o Porto deve usar jogadores mais novos aí, uma lista de 10 jogadores, bem dizer, no Mundial, que é excelente para o Palmeiras. Tem também a punição do flamenguista, condenação do flamenguista, no caso Gabriel Anelli, condição especial do Palmeiras para renovar com o Abel Ferreira, que pediu para esperar até depois do Mundial, e tem a situação dos ingressos mais baratos contra o Flamengo. Caminhão de informação que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Um compiladão de informações / opinião igual a este aqui. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência. Se chegou até aqui, por favor, like no vídeo, muito importante pra gente. Você que não é inscrito no canal, cara, você gostou desse formato? Gostou de nós dois aqui que vos falam? Deixa um like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto.